E aí galera? Hoje vamos para a parte 2 do vídeo do iceberg das pinturas perturbadoras. Se você ainda não assistiu a parte 1, vou deixar o link nas descrições. Também queria lembrar que eu não sou especialista em pinturas, todas as informações que coloquei aqui são da internet ou chat GPT. Com tudo esclarecido, vamos começar com o vídeo. A Aranha Sorridente é uma pintura icônica do artista francês Odilon Redon, datada de 1887. A pintura retrata uma aranha sorridente em um fundo escuro. A figura da aranha é expressiva e intrigante, parecendo estar feliz ou complacente em sua teia. Acredita-se que a pintura transmita a dualidade entre a beleza e o perigo, representando a natureza complexa e muitas vezes assustadora da vida selvagem. Recordação da Guerra Civil de 1848. Esta é uma pintura de Jean-Louis Ernest que retrata o momento em que rebeldes foram assassinados por tropa em Paris em 1848, durante a Revolução Francesa. Embora a pintura não seja tão assustadora, ela retrata com precisão os horrores do governo matando seu próprio povo e foi uma obra bastante bem-sucedida por causa disso. A Queda dos Condenados é uma pintura de 1620 de Peter Paul Rubens, que retrata a cena do juízo final, com anjos arrebatando os condenados para o inferno. Em resumo, é uma obra poderosa que trata de temas como o pecado, castigo e redenção, com uma representação visualmente impactante do destino final daqueles que foram condenados. O Ciclope. Essa é outra obra de Rubens que retrata um olho gigante, provavelmente pertencente a um ser mitológico conhecido como Ciclope. A obra de arte tem um tom sombrio e misterioso, com cores escuras e contrastantes. Ela realmente se destaca em relação a outras artes da época. A pintura de Edouard Manet mostra uma cena de uma mulher deitada em sua cama com um frasco de veneno ao lado. A obra retrata a tristeza e melancolia da personagem, que tomou a decisão de tirar a própria vida. Não vou gastar muito tempo falando sobre essa, por questões de diretrizes do YouTube, mas posso afirmar que é uma pintura perturbadora. Galogat Lard, uma pintura de 1995 de Ken Curry, inspirada por sua própria infância, frequentemente fez arte para comentar sobre as vidas brutais de pessoas vivendo na pobreza urbana. Ele se refere a esta obra como um autorretrato que simboliza simultaneamente a luta pela sobrevivência. Como isso realmente acontece, eu não sei, mas tudo o que posso dizer é que é horripilante. Dançarina Espanhola do Moulin Rouge é uma pintura de Giovanni Boldini, datada de 1905, retrata uma dançarina espanhola em movimento no famoso cabaré parisiense Moulin Rouge. A dançarina está vestida com um traje tradicional espanhol e exibe uma expressão de divertimento e energia. A obra de arte captura a essência da vida noturna parisiense da Belle Époque e mostra a habilidade de Boldini em capturar a elegância e movimento em suas pinturas. Corpus Hypercubus é uma pintura feita pelo artista Salvador Dalí em 1954. A obra retrata uma cena religiosa, com a crucificação de Jesus Cristo em um cubo multidimensional, conhecido como hipercubo. O hipercubo é um símbolo da complexidade metafísica e espiritual, representando a transcendência e a conexão entre diferentes dimensões. A pintura é considerada uma das obras mais icônicas de Dalí, refletindo sua visão única do mundo e sua habilidade de misturar diferentes influências artísticas e filosóficas. A obra desafia o espectador a refletir sobre questões metafísicas e espirituais, convidando-o a explorar os limites da realidade e da possibilidade. De qualquer forma, posso entender por que isso é perturbador. Miss Muriel Belcher é uma pintura de Francis Bacon de 1959, e definitivamente está entre suas obras mais perturbadoras. A obra retrata Muriel Belcher, uma figura central na vida social de Londres e proprietária do famoso bar de Cologne Room. Este bar era um ponto de encontro para artistas, escritores e intelectuais, e Belcher era conhecida por sua personalidade carismática e por ser uma grande anfitriã. Curiosamente, essas pinturas não eram para serem suntuosas. Na verdade, Bacon e Belcher eram bons amigos, mas por algum motivo, Bacon decidiu pintá-la como um homem das cavernas. Essa, em particular, parece ser a mais perturbadora. E, seguindo em frente, temos outra peça de Bacon, chamada Pintura de 1946. Nesta obra, Bacon explora temas recorrentes em sua obra, como a angústia, a violência e a distorção da figura humana. A pintura retrata uma figura humana deformada e contorcida em um ambiente claustrofóbico e opressivo. A obra desafia as convenções tradicionais da representação do corpo humano e convida o espectador a refletir sobre a natureza complexa e muitas vezes perturbadora da existência humana.
Outra pintura de Bacon, Figura com Carne, é uma pintura de 1954 que mostra uma versão perturbada do Papa sentado em um ambiente claustrofóbico, com o torso aberto e exposto, revelando a carne em seu interior. Você também pode ver que ele está preso em uma câmara de vidro. Esta pintura, novamente, mostra uma perversão de uma figura de autoridade, que acaba sendo horripilante. É uma das obras mais icônicas de Bacon e é considerada uma das suas representações mais perturbadoras e emocionalmente carregadas. Deterioração da Mente sobre a Matéria é uma pintura de 1976 de Otto Rapp, mostrando uma cabeça humana em decomposição, presa e revelando uma gaiola de pássaros enquanto se deteriora. É óbvio porque essa obra é tão perturbadora. O Quarto de Jack, o Estripador. À primeira vista, você pode não notar nada perturbador nesta pintura de Walker Richard sequer, mas ela é baseada no apartamento do próprio artista, onde a proprietária lhe disse que suspeitava que o inquilino anterior era, na verdade, Jack, o Estripador. Esta pintura sombria poderia ser o espírito do estripador, mas, ao mesmo tempo, a falta de clareza torna ainda mais perturbadora. Talvez isso fale sobre a paranoia que o artista poderia sentir, sabendo que o assassino poderia ter vivido em seu próprio quarto. A atmosfera sinistra e perturbadora da pintura cria uma sensação de medo e horror, evocando o clima de mistério que cercava a identidade de Jack, o Estripador. Vandina são espíritos aborígenes australianos de nuvens e chuva, frequentemente retratados na arte, até mesmo em arte rupestre de milhares de anos atrás. Existem muitos desenhos diferentes desses espíritos, todos perturbadores de alguma forma. Vanina são frequentemente especulados como alienígenas, e você pode entender por que as pessoas sugerem isso, eles realmente parecem alienígenas. Eu não diria que essa arte me perturba, mas definitivamente diria que, sem contexto, eles são bem assustadores. A pintura Caverna das Mãos é uma série de sítios de arte rupestre na Argentina, onde centenas de impressões de mãos foram estenciladas nas paredes. É uma das evidências mais antigas das tribos sul-americanas, o que levou este local a se tornar um patrimônio mundial da Unesco. Mas tenho que dizer que, por mais legal que isso seja, há algo um pouco estranho aqui. Não sei, talvez tenha a ver com o fato de que são centenas de impressões de mãos vermelhas espalhadas por uma parede. Honestamente, essa obra é muito mais legal do que perturbadora. Execução sumária sobre os reis mouriscos de Granada. Para quem não sabe, uma execução sumária é uma execução sem um julgamento justo. Esta pintura de 1869 retrata a execução sumária de prisioneiros durante o reinado dos reis mouros de Granada, na Espanha. A obra mostra a brutalidade e violência que ocorria durante esse período, onde os prisioneiros eram mortos sem julgamento ou piedade. A pintura é conhecida por sua representação realista e chocante da crueldade e injustiça que ocorriam sob o domínio dos reis mouros de Granada. É uma obra que lança luz sobre um aspecto sombrio da história espanhola e serve como um lembrete do sofrimento e injustiça que muitas pessoas enfrentaram no passado. A pintura é bastante perturbadora. A Coluna Quebrada é um autorretrato de Frida Kahlo. Embora a pintura em si não seja assustadora, é muito mais perturbadora quando se entende a história por trás dela. Kahlo sofreu um terrível acidente de trânsito quando tinha apenas 18 anos, e grande parte de sua arte tenta mostrar a dor psicológica e física que ela sentiu. A Coluna Quebrada foi pintada em 1944, logo após uma cirurgia espinhal particularmente dolorosa. Ela está coberta de ataduras, tem pregos por todo o corpo e uma coluna metálica que parece estar se colapsando e rachando. Eu e a Aldeia é uma pintura a óleo sobre tela do artista bielorrusso-francês Marc Chagall, criada em 1911. A obra retrata uma cena surrealista que combina elementos da vida rural e da vida urbana. Como você pode imaginar pelo título, essa pintura tem a ver com a cidade natal do artista e como ele se relaciona com ela, mas muitas vezes é interpretada como uma demonstração do choque cultural entre europeus orientais. Esconde-esconde é uma pintura de Pavel Tchelichel dos anos 1940, mostrando todos os tipos de figuras cercando uma mulher pintada com cores extremamente psicodélicas. Não sei nem como descrever isso, de alguma forma, essas figuras parecem bebês, mas também parecem estar se decompondo, e partes do fundo são feitas de mãos humanas e sapos ao redor. É uma pintura que estimula a imaginação e a criatividade, convidando-nos a mergulhar em um mundo fantástico e surreal. É uma peça muito estranha e interessante. A Exame é uma pintura de Wayne Barlow, um escritor de ficção científica e artista. Ele tem uma série chamada de Inferno,
com algumas peças extremamente perturbadoras. É uma reimaginação única de como o inferno poderia parecer. O fato de que Lúcifer foi à guerra em grande parte por causa dela gerou uma curiosidade que muitos demônios acham irresistível. Basicamente, o que está sendo retratado aqui são demônios cutucando uma alma infeliz que chegou ao inferno. Lágrimas de Sangue, de Oswaldo Guayasamín, é uma peça expressionista horripilante que parece mostrar uma pessoa perturbada tentando desesperadamente se silenciar, mas sem saber exatamente por quê. O que sabemos é que essa pintura é bastante perturbadora. Lavadeira Humana, de Doris Clares Inquezené, é uma pintura de 1945 que retrata vítimas de campos de concentração sendo lavadas antes de serem admitidas em um hospital para evitar a propagação do tifo. O contraste entre seus corpos emagrecidos e os das enfermeiras é particularmente impressionante, e a pintura faz um excelente trabalho destacando as atrocidades do Holocausto. Eu, como um palhaço morto, é uma pintura de 2007 de Joel Peter Witting, mostrando um corpo morto, que é praticamente confirmado como sendo do artista, deitado em uma mesa com características estranhas de palhaço e cores escuras. É definitivamente perturbador. A arte de Yang Xiaobin, um artista chinês contemporâneo, é conhecida principalmente por seus retratos de indivíduos, projetados para comentar sobre a situação política na China. Embora eu não tenha conhecimento suficiente sobre comentários artísticos ou política chinesa para analisar cada uma dessas peças, é claro que muito de seu trabalho é grotesco e essas figuras parecem quase espectrais. O Teatro da Morte é outra obra de Witting, que retrata uma cena de um palco teatral onde a morte está em destaque. Nessa obra, a morte é personificada como um esqueleto vestido de preto, com uma foice na mão, simbolizando a sua natureza inevitável e bastante perturbadora. Bom, com isso, terminamos o iceberg. Espero que você tenha gostado deste vídeo e estou muito feliz que você tenha ficado até o final. Como você sabe, sou um canal pequeno e realmente apreciaria se você se inscrevesse para mais conteúdos semelhantes. Obrigado por ficar por aqui e nos vemos em breve. Até a próxima, valeu!